Sejam bem-vindos a mais esse podcast e vamos conversar. E é assim que tem que ser, né? Tanta coisa rolando aí, né? Na política, no mundo e, nossa, é coisa pra caramba. Eu vou ser sincero pra você, sabe? Às vezes dá a impressão que o ser humano, ele tem que colocar o seu emocional em teste a toda prova, a todo minuto, né? E parece que é assim, né? Principalmente no momento agora, né? As pessoas sempre falam, né, que cada geração tem a sua dificuldade. E ouço pessoas falando, lógico, alguns como brincadeira, e alguns até porque pesquisam ou ouvem muitos pesquisadores, cientistas, né? Mas as pessoas sempre falam realmente que cada geração tem uma grande dificuldade econômica, uma grande dificuldade histórica, e cada geração passa por isso. Mas, como eu tô dizendo, né, muitas vezes até as pessoas brincam, ou porque estão ouvindo muitos estudiosos falando que essa geração que estamos vivendo agora, na verdade, está com diversas dificuldades ou momentos históricos, com problemas e diversas situações econômicas também de problemas. Então... Se isso for verdade, então, somos privilegiados de estar numa geração com um monte de problemas. Tá vendo? Mas é o que eu falo, é rir pra não chorar, pessoal. Aqui a gente não fala de política no podcast, não vamos falar sobre isso, é lógico, mas está acontecendo muita coisa. Acho que pelo menos tem que se dizer que muita coisa está acontecendo. E muitas coisas parecem não estar indo bem ao mesmo tempo. Econômico, dentro do nosso próprio país, a nível mundial, histórico, um monte de coisa aconteceu em pouco tempo. E quando as pessoas brincam assim, parece que o ser humano está tendo que colocar o seu emocional em prova cada minuto e todo dia, parece ser bem verdade, né? Por isso que a gente sempre prega, né? Os profissionais do emocional, psicanalistas, terapeutas, né? Sempre pregam isso, né? Você manter o seu emocional saudável. E isso é importante. Por isso que os terapeutas, eles têm aquela ideia generalizada e correta quando dizem que todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Já independente até, deveria-se ser assim, né? Até independente de se você apresenta ou não problemas emocionais. Até pelo fato de que você se redescobrir, que você tem algo dentro de si, que às vezes você precisa saber sobre si mesmo, muitas vezes, o autoconhecimento traz uma maneira mais potente para você sobrepujar os problemas emocionais que deve se enfrentar, né, durante a vida. Então é por isso que se prega muito isso. Toda pessoa deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida, apresentando ou não problemas emocionais. E é lógico que quando apresenta, já é o momento mesmo, né? Mas legal, né? É só um adendo aí que me veio por tanto problema que a gente está passando, né? E não tem como passar por cima disso, né? Então, às vezes a gente chega até algum momento que vai conversar, ou rodas de conversa, qualquer lugar que você vai conversar, as pessoas estão falando ou da economia, ou da política, ou do fator mundial de problemas, guerra e tal. E é isso, né? Mas tá bom, eu tava conversando com muita gente também, às vezes as pessoas falando nessa lógica da corporação Mormon, sobre aquele lance lá da Liahona, né? Por exemplo, eu por muito tempo, né? Porque logo que eu deixei de... Isso é até engraçado. Logo que eu deixei de ir à igreja, falei, não vou mais. Com o momento que virou a chavinha e eu decidi mesmo colocar isso em prática e não estar mais lá, não fazia mais bem. Eu tinha acabado de renovar aquela assinatura para a revista física da Liahona, que chega pelo correio, né? E sei lá quantos anos, 5 ou 10, eu não lembro qual assinatura que tinha maior, que eu sempre fazia e tal. E até um tempo atrás estava chegando ainda a Liahona pelo correio. Ai, meu pai do céu. Mas é isso, né? A Liahona, eu sou da época que a Liahona era pequena, né? Nos anos 80, até no começo dos anos 80, que tinha algumas em casa guardadas, né?
E tinha aquelas pequenas, elas eram do tamanho de um gibi mais ou menos, né? Menor do que é hoje. E assim, quem tem isso aí é histórico, considerado, nossa, isso é histórico, poxa, você ainda tem. Final dos anos 70, né, tinha bastante ainda, estava nesse formato, até que começou a ter da maneira que se tem hoje, né? E quase ninguém tá tendo mais, recebendo mais, parece, a liarrona física, né? Então, através do aplicativo, acho que alguma coisa assim, né? E se eu não me engano, nem sei se está valendo ainda, né? Mas eu sei que até uns meses atrás estava chegando liarrona para mim ainda, por causa da assinatura extensa que eu havia feito antes de deixar de ir. E a liarrona é aquela revista da igreja, tal, que tem as notícias, quando tem conferência tem os discursos, tralalá. E eu lembro que, sei lá, hoje, né, ao meu ver, tem uma visão diferente da liarrona, que para mim ela é um material mensal de passação de pano, porque ali conta histórias até verdadeiras. Eu vi histórias, que às vezes quer incentivar você a fazer alguma coisa, histórias de pessoas que estavam em dificuldades e conseguiram sobrepujar, né? Mas é muita coisa ali. Vem a mensagem do profeta, mensagem do sei que tem. Ali é a mensagem para você guiar as pessoas que estão lá dentro. E esse negócio de ter sempre um material mensal renovado com as opiniões da alta cúpula, para mim é um jeito de controlar a massa da igreja, fazendo com que ela, porque aquilo lá é replicado, né? Além de receber, as pessoas, eu não sei se está assim ainda, mas utilizavam as matérias ali para visita de mestre familiar, professoras visitantes, aquela coisa toda, né? E eu lembro que teve uma liarrona que eu recebi um tempo atrás, eu acho que estava na igreja, falando de coisa de 20 anos atrás. E teve uma liarrona que ali estava falando a respeito de Joseph Smith, e que aquela coisa que tem no prefácio do livro de Mormon era uma edição especial, eu não lembro o ano, não tenho mais nada, né? Quando chega já descarto, né? Até as últimas que chegaram. E eu lembro que era uma edição especial falando sobre Joseph Smith, que ele na verdade, né, uma passação de pano só, né? Mas ali estava falando que ele viu Deus, Jesus Cristo, que ele traduziu o livro de Mormon pelo dom e poder de Deus e aquela coisa toda, e que a igreja se iniciou lá e todos estavam num lugar lá em 1830 para ele organizar a igreja e tal. Aquela história toda que a gente já ouviu, né? E eu lembro que nesse mês que foi entregue essa liarrona para todos os membros, eu lembro que eu peguei essa revista e algum líder nosso na ala falou assim, olha, vamos presentear, é uma meta que deram, vamos presentear alguém com a liarrona desse mês. Aí eu peguei, eu li, né? Olha só, eu li capa a capa, eu li a liarrona. Eu lembro que eu li essa aí, né? Aquela passação de pano, hoje eu vejo que é isso, né? Aquela passação de pano, rasgação de seda para Joseph Smith. E eu peguei, fui visitar algumas pessoas e eu lembro que era tinha uma meta pra gente fazer contatos pros missionários, dando de presente a liarrona. Eu não sei quem que inventou isso aí, só sei que eu embarquei nessa. Aí eu lembro que eu fui para um lugar um dia afastado da cidade, sozinho, nem foi em dupla. E eu lembro que eu bati numas casas tal, e eu tinha na época alguns livros de Mormon e 2 liarronas daquela. Aí eu falei assim, pô, só tenho 2 liarronas, né? Então eu vou, se eu falar com mais de 2 e já tiver entregue as liarronas, eu tenho o livro de Mormon. Aí eu bati e tal, e algumas pessoas que não eram membros, é aleatório, né? Batendo porta mesmo. Porque o objetivo era entregar uma liarrona e pegar a referência para os missionários. Aí eu lembro que saiu uma pessoa, e uma mulher, sei lá, acredito que uns 35 anos, e ela falou, tudo bem e tal. Eu falei, olha, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, conhecidos como os Mormons, que fica ali não sei aonde e tal. Ela falou, conheço sim. Eu falei, tem uns amigos nossos que passam nas casas, né, andam em dupla, você deve ter visto com a plaquinha. Ela falou, tá. E estamos aqui agendando para eles uma visita para eles deixarem uma mensagem especial para você. E agora já trouxe um presentinho aqui.
Aí eu lembro que eu tirei a Liahona da uma mochila e mostrei para ela a capa que estava o Joseph Smith. Ela pegou, olha só, para você ver como é que é interessante, né? É só agora que nós temos visão de um monte de coisa. Ela pegou na mão a revista, ela falou: isso aqui é de presente para mim? Tá. Aí ela folheou a primeira, ela abriu a contracapa e virou mais uma folha na minha frente ele ainda, e tinha Joseph Smith ajoelhado no bosque e Deus Jesus Cristo ali, conforme diz aquela gravura, né, bem conhecida da igreja. Ela falou: o que está acontecendo aqui? Eu falei assim: isso aqui, tá vendo? É um profeta na nossa época, até 1800 e pouco, tal. E ele tá vendo Deus Jesus Cristo aqui, que foi chamado ele para ser um profeta, que deu início à igreja, e tem lá falando para ela, a igreja dos Mormons, que eu vou ali e tal. Aí ela falou assim: mas peraí, alguém viu Deus Jesus Cristo aqui perto da nossa época? 1800 e pouquinho ali, estavam vendo, né? Na época de 1820, falei para ela. Ela falou assim: não pode ser verdade. Eu falei: isso é o que aconteceu. Eu lembro que ela falou algo semelhante a isso, tá? Eu tô falando coisa de mais de 20 anos. Ela falou assim: olha, desculpe, mas eu já tenho tanta coisa e tanta gente mentindo para mim que eu não quero mais saber de mais uma outra mentira. Aí ela começou a falar: no trabalho as pessoas mentindo para mim, pessoas da minha família mentindo para mim, pessoas que eu faço negócio mentindo para mim. Aí vem alguém, bate na minha porta e deixa mais um... E eu não acredito que alguém viu Deus Jesus Cristo e pronto. Principalmente na nossa época. Ela fechou a revista, me deu. Ela falou assim, eu falei: mas pode, é de presente. Ela falou: eu não quero. Já tenho muitas mentiras, não quero mais uma na minha casa. Eu confesso para vocês que eu guardei. Eu não quis mais bater porta aquele dia. Nunca mais fiz isso com a Liahona. Meu objetivo era bater em várias casas, mas na primeira que eu bati na casa já saiu essa mulher. E eu fiquei pensando: e agora? Fiquei sem jeito, fiquei pensando a respeito de, a mulher... olha só como a gente é ruim, né? Quando tá lá dentro, a gente fica limitado quanto a empatia, né? Eu lembro que eu pensei algo tipo assim: o meu inimigo tá trabalhando forte com essa mulher, hein? Que é isso? Como eu pude pensar isso? Mas é o que eu falo, né? Não precisa ficar se lamentando, né? O que a gente tem que fazer é melhorar e nunca mais fazer. Hoje eu penso naquilo lá. Eu fui lá, atrapalhei a vida de uma mulher para mostrar uma coisa que não era verdade. Ela ia ter uma revista para pregar algo que na verdade é uma falcatrua só desde sua história. A história já fiz mídia conta, né? E deixar lá a versão hollywoodiana do enlatado USA. E isso, na verdade, por nada. É complicado isso, né? Eu já falei um relato aqui uma vez do livro de Mormon, que a gente foi ensinar um homem e tal, e ele falou: eu não quero isso aqui não acredito. Tal. E às vezes a gente não quer aceitar, lá dentro a gente não aceita, né? Não, ixi, se ela não quer a Liahona ali, deve estar acontecendo alguma coisa espiritualmente com ela ali, por isso que o diabo, olha só o que a gente pensa, né? Meu pai do céu, às vezes a gente é ruim lá dentro e não sabe. Tem muita gente fora da igreja ruim, mas às vezes a gente se dá o luxo de ser ruim também, achando que a gente é bom. Meu pai do céu. Não sei se vocês já passaram por algo semelhante sobre isso, né? Se quiser comentar no YouTube, né? Tô no Spotify, Google Podcast, vai até o YouTube, poxa. Eu tô com uma dificuldade muito grande de fazer as pessoas que nos ouvem, que é um número muito grande, pelo Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Tô com uma dificuldade de fazer essas pessoas ir até o YouTube e comentar. Mas eu sei, fica tranquilo. Às vezes você só quer ouvir e tal, tranquilo, e é ótimo isso. Mas se você quiser comentar, vá até o YouTube, ali tem um lugarzinho pra gente bater o papo no comentário, pelo menos para ouvir você, tá? Ou ver o que você tem para dizer, tá? Mas é isso. Não sei o que vocês acham da Liahona. Hoje eu vejo que é um trabalho mensal ali, né? Um material de passar pano e manter a rédea, né? Rédeas curtas ali, as pessoas. E as mensagens que tiver ali vai ser a mensagem do mês e tal. Sei lá, né? Fico pensando muito sobre isso. A gente fala muito pouco sobre a Liahona, né? Mas sei lá, acho que eu pensei sobre isso porque estava recebendo até um mês ou dois atrás, estava chegando em casa ainda devido ao grande período que eu fiz a última assinatura, né, da revista física. É isso, né? Também não sei porque que fui aceitar aquele desafio.
bater porta para entregar ali a Rona e pegar referências para os missionários, sei lá. Mas sei lá, foi meio torta essa história aí, mas a gente acabou aceitando. Alguns chegaram com referências ali e tal para os missionários na outra semana. Mas sei lá, às vezes a gente faz também só para tentar ser uma estrelinha para alguém ou mostrar o trabalho. Na igreja é assim, a gente tem que saber disso. Porque corporação é assim que você faz, às vezes, porque você quer mostrar para o seu chefe que você está fazendo um bom trabalho, para não ser demitido ou outras coisas assim, se fosse num trabalho. E ali é como uma empresa mesmo, entendeu? As pessoas querem, chegou, o bispo está falando e pediu, vou fazer, vou mostrar para ele que eu estou fazendo. O presidente da estaca está falando, eu não sei o que tem. O Russell Minelson está falando lá em cima e eu vou fazer e tal, e vou levantar a mão para cima e bater no peito e falar, meu presidente. E a gente é assim mesmo. A gente é assim mesmo. Tem jeito. Quando tá lá dentro, a gente é assim. A gente quer mostrar e vai e acontece. Aí volta um monte de coisa, tá vendo? Aí já volta naqueles assuntos. Aí quando você faz demais, aí começa a mostrar que você pode mais, deve favor ali e tal. Aí você tem aqueles benefícios que a gente já falou aqui. Panelinhas, você entra em tal determinadas panelinhas. Né? Complicado, né? Corporação dentro de uma corporação. É isso aí, né? Mas me veio na cabeça falar da Lei Rona hoje. Tem gente que tem muita gente guardada, a gente sai da igreja, tem guardado ainda, ou a gente que já jogou fora. Se você quiser comentar no YouTube, o que você fez com essa Lei Rona? Você não tá mais indo na igreja, o que você fez com ela? Tá aí guardada? Jogou fora? Entregou para alguém? Eu vi um comentário uma vez, uma pessoa, eu tinha um monte em casa que doei, nossa, me arrependi de ter doado, devia ter jogado fora. Ih, meu pai do céu. Mas eu não sei, né? Conta aí se você quiser, né? Falar sobre isso, tá? Vou gostar de ler e deixar um coraçãozinho. Mas é isso, fica o nosso papo de hoje. Tem muita coisa pra falar, viu, pessoal? Muita coisa pra falar. Tava pensando em algumas coisas aqui, mas não sou de organizar assuntos, né? Mas vamos fazer um assunto pelo menos por vez, tá? Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.